Eu pensei em fazer esse episódio falando sobre saúde mental. E nada mais importante do que nós dialogarmos com um psicólogo. Só que este meu convidado, ele não é só psicólogo. Ele é um homem de 1000 facetas, porque ele já foi promotor de justiça, já foi juiz da infância e da adolescência, ele foi diácono e agora é padre. E nos finalmente aqui dele, da vida dele, da trajetória da vida dele, ele é um psicólogo. Ele entende de pessoas, ele dialoga com as pessoas, ele tornou, vamos dizer assim, o espírito mais elevado e quer entender o porquê das dores humanas. E o Fabiano Moura de Moura está aqui para que nós tenhamos um diálogo aberto, sincero, livre de qualquer amarras, de qualquer preconceito. E eu pergunto a você, dentro de tantas facetas, como que você pode pensar das suas escolhas, da narrativa da sua vida, e se em algum momento, alguma escolha dessa sua foi num momento de vulnerabilidade? Boa tarde, meu amigo. Sandra, que bom participar, começar parabenizando você por esse trabalho, né? Por esse serviço que presta a tantas pessoas. Eu já pude olhar e assistir os episódios anteriores e fiquei muito feliz e honrado com esse convite, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Nós somos, como dizia Lacan, um ser desejante. Há sempre uma falta e há sempre uma busca de respostas, de compreensão de qual é o nosso lugar, para onde estamos indo, o que queremos hoje não queremos amanhã, aquilo que queremos hoje está conectado com marcas do passado. E assim a gente vai navegando nesse mar, né? Mas o que conecta, o que junta tudo isso é o sentido de vida. Então, a cada tempo nós temos uma sede. E aí a descoberta vai acontecer quando você se afina, você compreende que existe algo dentro de você que precisa ser parturejado, que precisa nascer, né? E é essa busca que identifica que, no primeiro momento, na minha vida profissional, busquei o senso de justiça, busquei a realidade dentro da compreensão humana e, juntando tudo isso, a compreensão daquele que nos chama a ser quem somos, que é Deus, que é o sentido existencial. Então, quando a gente descobre por que estamos aqui, que travessia é essa, com quem fazemos, o que estamos experienciando, o que estamos sentindo, e a gente descobre que existe um projeto, para falar dentro de uma palavra tão comum na arquitetura, né? Deus tem um projeto para cada um de nós. E nós somos os executores, nós somos aqueles que vão entendendo o que Deus vai revelando e a gente vai pondo em prática e trazendo para a gente uma realização que diz, esse é o meu caminho. E dentro das suas escolhas, você teve algum momento que você se sentiu vulnerável e foi aí que você fez essa escolha? Sim, muitas vezes. Veja, a dor é uma provocação para que a gente busque o novo, né? Então, dentro de uma realidade, né, Schopenhauer falava a respeito de um pêndulo, né, do desejar, né, e vem o tédio e você deseja. E, na verdade, o sofrimento, né, as situações, e o sofrimento ele é profundamente pedagógico, porque ninguém sai igual de um sofrimento, de uma situação de perda, de uma situação difícil na vida, e assim a gente vai descobrindo. Então, na minha vida, claro, como em todos, né, e o sofrimento é profundamente estruturante na vida de uma pessoa, tiveram marcas de perdas, de pessoas queridas, de pessoas amadas, situações de descoberta. Por exemplo, eu tenho uma cegueira de um olho, eu sou monocular, né, tenho menos de 20% do olho esquerdo, que são situações que vão desafiando a gente. Então, por exemplo, para falar de uma,
Eu digo para você que quando eu tinha ali 14 anos de idade, então eu usava um óculos que era Sim, um o fundo famoso de fundo de garrafa. garrafa. Exatamente. O famoso E fundo o de pior é que era garrafa. um só. Então eu ficava com um olho, né? E aquilo ali gerou um bullying, então eu Sim. quebrei o óculos e ali vinha um desafio de poder sobressair, né, diante de uma dificuldade. E aí os estudos, né, que me fizeram, eu me lancei mesmo nos estudos para mostrar uma competência. Fortaleceu. E aí, então, os resultados dentro de concurso, primeiro lugar, nota 10, tal, então muito cedo. A dor lhe fortaleceu. A dor fortalecendo e vai moldando, Fortalece né? mesmo e molda. Olha, Cristo fez do sofrimento a matéria-prima da salvação. Um santo vai dizer assim: quando não sofro, penso que Deus se esqueceu de mim. Por quê? Porque é justamente nessa hora que o Senhor nos abraça. Que, ele se vê, que nós nos sentimos acolhidos. Como falava São Paulo do espinho na carne, né? E basta a minha graça. Portanto, o sofrimento é uma oportunidade de descoberta do ser amado, né? Então, diante disso tudo, o sofrimento como algo que nos faz ser maior, que ser melhor, né? E nós estamos sempre num processo de crescimento em busca daquilo que Deus nos chama para a nossa melhor versão. Quando nós pensamos assim, saúde mental, você sabe, Fabiano, que tudo começa pela mente, né? Sim. Porque eu acho que a expressão, o que vem depois vai para o corpo, a alma, o espírito, mas a mente, ela constrói tudo. Então, eu digo, ou ela te constrói ou ela te destrói. Então, tudo começa com os pensamentos. E a gente fazendo esse link da arquitetura com a psicologia, eu, dentro desses meus estudos, eu comecei a ter a percepção de que o espaço, ele dialoga com você. Então, você tem um diálogo com o espaço. Então, por quê? Porque você tem percepções, você entende porque ele aguça os teus sentidos e dentro do aguçar os teus sentidos, ele provoca em você um comportamento de bem-estar, um comportamento de alegria, um comportamento de tristeza, um comportamento de respeito, um comportamento que te traz uma introspecção. Então, dentro disso eu queria saber, para você, como psicólogo, e você que hoje atende as pessoas, você tem o seu consultório, eu queria saber o seguinte, as pessoas, elas fazem essa relação do espaço construído, do que eu enxergo tão perfeito, do espaço construído, com os amores, as dores, a alegria, a tristeza nas vidas delas? Acho difícil a compreensão, algumas pessoas podem fazer, mas acho difícil a compreensão de que, por exemplo, uma pessoa que procura um arquiteto estará permitindo, né, que a vivência das emoções, que é extremamente saudável em todos os aspectos, que você tenha ambientes que lhe leve ao encontro consigo, ao encontro com sua história, né? Um vaso posto em cima de uma mesa, que foi uma mãe que deu de presente num momento, numa data. Pertencimento. Exatamente, ela vai se identificar naquele espaço vital e vai ali viver aquela emoção, aquele sentido. Então não é um vaso, é um pedaço de minha mãe. Da história. Da história, né? Um pedaço da própria pessoa que se vê ali, né? Nascendo e permitindo que as suas emoções sejam vividas. Talvez, e eu não tenho tanta propriedade para dizer, os arquitetos podem dizer mais, talvez as escolhas sejam muitas vezes por uma tendência. Sim. Para também fazer uma demonstração de que está status, talvez. No status, está vivendo dentro de uma atualidade, né? Aquilo que afirme que é valorizado e, portanto, de uma condição, né? Do status, você está falando corretamente. Mas a pessoa que tem a percepção, né? E de que o seu espaço é onde você pode nascer em cada ambiente, em cada espaço, como você vai conviver, aquilo que é melhor para você, fazer de sua casa, por exemplo, a vivência e a experiência de convivência melhor com as pessoas que você ama, né? Esse encontro consigo, tudo isso é fundamental, né? O que é mais bonito, Sandra, no homem, e aí que você coloca dentro dos seus estudos humanísticos, né, que tem feito, é a subjetividade. Sandra, eu posso olhar para uma cruz e nessa cruz ver um sofrimento. Eu posso olhar
para essa cruz e ver nessa cruz um amor. Sim. Uma faca desenhada num quadro, pintada num quadro. A faca pode representar uma morte e a faca pode representar algo que é maravilhoso, um troféu de quem gosta de fazer um churrasco. Depende da sua percepção. Tudo. Então, aquilo, e aí é o desafio para um arquiteto, né? Entender, né, o que é aquela pessoa para que você possa fazer com que o ambiente promova, né, esse surgimento dessas experiências. E é uma troca, né? Sem dúvida, porque eu acredito o seguinte, é que a maioria das pessoas que chegam nos escritórios de arquitetura, elas chegam sem ter um entendimento do que elas desejam. Isso é muito assim de dentro para fora, não do que ela vê na revista, do que é bonito da sua vizinha, ou do seu primo, ou do que ela viu lá fora numa viagem, mas ela tem a percepção do desejo, mas aquele desejo íntimo, do que ela quer promover para a família dela, para os amigos dela, para ela, né? Então, eu acredito muito, por isso que esse estudo meu de psicologia positiva, ele foi um leque, ele abriu assim, foi como se tivesse tirado as vendas e eu já tivesse feito tudo isso com os clientes, mas de uma maneira assim, muito intuitiva e nada, um estudo assim, embasado no estudo mais científico. E no momento em que você procura e busca por algo mais científico, então você consegue enxergar de uma maneira muito mais ampla e você consegue ajudar muito mais pessoas, porque você imagina o seguinte, a gente está falando aqui de abrigo de moradia, de casa, mas você imagina o que é você fazer um hospital e que esse hospital, além de você ter o que regenere a pessoa. Então você imagina o que é isso, um lugar que não seja de paredes brancas, de tetos brancos, mas que seja um lugar que te traga alguma referência de um pertencimento e que te promova a saúde através daquele lugar. Uma conexão, né? Que vai buscar dentro de você aquela melhor sensação, aquela melhor experiência, aquela melhor emoção, né? Sem dúvida nenhuma, porque eu digo assim, por que nós estamos aqui no sentido tão bem? Porque nós somos humanos, nós somos seres biológicos, somos natureza. Então, essencialmente, o homem busca a natureza. Então, quando ele quer refrigerar sua alma, quando ele quer revigorar o seu corpo, quando ele quer repensar mentalmente em toda a sua vida, ele busca a natureza. Não são coisas, Fabiana, que vai regenerar algo que esteja, vamos dizer assim, dado problema em você. Exatamente, é algo muito mais amplo. E você busca todas essas conexões e essas respostas na Sandra, natureza. teve um Nobel que ganhou, né, o Richard Thaler, Nobel da Economia. Ele dizia o seguinte, ele dizia que nós estamos em busca de fazer com que essas emoções que estão dentro de nós elas possam ter espaço, ter vez. E ele dizia, por exemplo, que se você estivesse andando no shopping e encontrasse e visse uma mãe com uma criança com uma caneta na mão, ensinando o beabá, e logo vinha aquela vontade de comprar a caneta e a pessoa pensava que era uma caneta que ela estava precisando, na verdade era uma conexão que era feita entre a sensação e a experiência por ele lembrada e não percebida de estar no colo da mãe sendo cuidado. Veja só como um objeto, com uma disposição de algo, promove uma revolução dentro da gente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a beleza disso tudo, né? A harmonia que está, né? Entre as coisas, as pessoas, a gente, o ambiente, portanto, é quem vai definir, é quem vai. Uma música que você escuta, né, um objeto que nós falamos que está ali, a forma como está organizado determinada tudo tem coisa, que ter um porquê. Como fala da gente. Sim. Porque existe essa troca, né? Você vê uma gaveta desarrumada e você pode olhar o quanto está bagunçado algo dentro da gente. Sim. E ao mesmo tempo o quanto é terapêutico, muitas vezes organizar. E ter a sensação, né,
sentar à mesa e ver uma mesa posta com muito carinho pela família. O que é que nós estamos comunicando para aquela pessoa, né? Como promove o bem-estar. Tudo isso, então, assim, essa relação, essa integração, e que você traz com muita propriedade e com muito, né, uma nossa homenagem aqui, para esse despertar, nessa consciência da arquitetura, do ambiente, e dizer assim, ó, o mais importante não é aquilo que existe para os outros. Me lembra aqui aquela passagem bíblica, né? O sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. O homem não foi feito para a arquitetura, mas a arquitetura para o homem, que é o fim. Sim, não é? Sem dúvida. Então, o homem é a essência de tudo. Então, o que nós precisamos é realmente estudarmos mesmo a psicologia para poder entendermos o homem e, através das suas percepções, a gente buscar os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos, né? Então, eu acho que isso é de extrema importância. E como a gente se organiza, né? Lembrando mais uma vez aqui Lacan, né? Porque ele vai falar a respeito dessa realidade do desejo, de que somos seres desejantes, né? E estamos em busca daquilo que muitas vezes ficou faltando. Quanto fala para nós, por exemplo, um espaço reservado dentro de casa para colocar ali umas fotografias, né, de pessoas tão especiais. O objeto que nos transporta, a arte sacra, que você entra num ambiente e que você sente. Aqui, quando a gente chegou, né, nesse espaço lindíssimo, a gente disse assim, que lugar, né? Porque já trouxe para nós uma realidade de conexão com a nossa essência, com aquilo, né, que você está falando com relação à natureza. Com relação à natureza, como seres biológicos. Então, por isso que eu digo, são essas conexões que a gente precisa promover nas pessoas. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, Fabiano, elas chegam no nosso escritório e ela não tem noção dos desejos dela, ou então os desejos delas são um pouco assim deturpados em relação ao que se vê hoje do mundo, o barulho do mundo, que eu falo sempre, o barulho do mundo. Por isso que muitas vezes nós precisamos nos silenciar e conversarmos, dialogarmos um pouco com nós mesmos, para a gente saber o que é que a gente busca, quais são os nossos interesses, qual é o nosso propósito. Então, por isso que você precisa ter a consciência do seu tempo. Porque eu sempre acredito isso. Por exemplo, eu faço algumas poupanças. Eu tenho a poupança da saúde. Então, o que é que eu procuro? Eu procuro promover a saúde na minha vida. Fazendo o quê? Me alimentando melhor, me exercitando, buscando ter relações mais saudáveis. Então, isso para mim é a poupança da saúde. A poupança financeira também, sim, também ela é importante. Por quê? Porque você precisa ter um equilíbrio e fazer com que você tenha também realizações. Uma viagem que você gosta de fazer, alguém que você possa presentear. Então, isso são relações que a gente precisa estar buscando sempre o equilíbrio. Sandra, se você me permite, 7 pontos vão definir a sua saúde. Eu vou colocar aqui uma fórmula para as pessoas ótimo. Entenderem. Que maravilha. Vamos lá. Primeiro, descansar, sono. Sim, é preciso que você tenha o seu descanso. A vida, não dormir mata. Regenera o corpo. Não dormir mata, adoece, tá? E comprovado cientificamente. Então, o sono. O segundo, atividade física, alimentação, tá? Lazer, fundamental. Veja que na pandemia, o quanto de adoecimento, e nós estamos vivendo no consultório a repercussão disso tudo, porque tivemos o lazer comprometido. Né? Os relacionamentos, o trabalho, que aqui entra o aspecto financeiro, e a espiritualidade. Então são 7 pontos. Agora imagina, só para fazer uma conta rápida assim, imagina que nós temos 7 tambores, onde a gente tem um mínimo e um máximo, só para tornar compreensível, de 4 a 6, ok. Se tiver de menos, vai dar ruim, se tiver de mais, vai dar ruim. E você tem 35 litros, você tem 7, então se você botasse 5 em tudo, 5 litros em cada um, estaria tudo ok. Mas ninguém é assim. Não. A gente puxa mais um pouquinho para o trabalho, ou a gente puxa mais um pouquinho para o lazer, ou a gente puxa mais um pouquinho para a espiritualidade, cada um tem o seu desenho. Mas o que é que compromete e que adoece? É quando a gente passa do limite ou a gente deixa de suprir. Porque, por exemplo, quando você trabalha demais, o que é que vai acontecer?
você burnout, né? Você vai ter ali um esgotamento, você já não dorme bem, não dormindo bem, você já não tem uma condição para malhar, para você viver a atividade. Você não se relaciona bem. Não se relaciona bem, fica de mau humor. Então, enfim, é um castelo de cartas. Quando você mexe num, e a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Essa arquitetura. Exatamente. Então, como é importante, e a gente sabe que não é fácil, mas o importante, eu acho, é o despertar da consciência. Então, é aquela coisa, está aqui na mente, vem primeiro para a mente, depois da mente vem para o corpo. E no corpo é que a gente projeta tudo que a gente coloca para dentro. Sim, a somatização, né? A somatização. Veja só, Sandra, importantíssimo isso que você fala, né? O processo de cura, ele está no autoconhecimento. Se eu for para o campo da espiritualidade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você entender e compreender o que é que acessa em você o melhor de você e o que acessa em você o pior de você. Exatamente. E quando a gente vai fazer um mergulho, aí nós vamos um pouquinho dentro do papo psicanálise, né? Que a gente vai naquela metáfora, né, do iceberg, que a consciência é a pontinha do iceberg e tudo está atrás, a gente vai fazer a conexão do que vem da nossa história e por que somos assim. Por exemplo, uma pessoa que viveu um abandono na infância, que viveu uma profunda dor na infância, quando adulto, ele começa a viver umas relações superficiais. Por quê? Porque ele decretou para ele aquela crença de que as pessoas vão me abandonar. Quem eu amo vai me abandonar. E ela não consegue ser inteira. Ou mesmo fazer uma evitação de nem se relacionar. Ou de uma outra forma, veja como a psicologia é bonita, né? 3 modos de enfrentamento. Essa pessoa vai ser extremamente vigilante pelo medo de que aquela outra pessoa possa abandoná-la. Então não respondeu um WhatsApp imediatamente, já vai ficar com a loucura, com o pensamento de que está prestes a ser abandonada, de que vai ser abandonada. Por quê? Porque nós somos o reflexo das nossas experiências emocionais que vivemos. E aí, mais uma vez, trazendo para a arquitetura, né? Como é bonito o trabalho de um arquiteto que vai conhecendo a experiência no estudo que você faz da alma da pessoa, entender de que determinadas situações podem promover tanto bem aquelas pessoas. Uma vez que identifica um esquema mental, né, trazendo aqui já para a terapia do esquema, né, compreender o que é que aquela pessoa precisa e que ambiente pode ser favorecido para essa realidade, né? Eu acho isso fantástico, porque eu acredito que dentro de todo esse mergulhar, né, neste conhecimento, eu pensei assim que o florescimento do meu propósito de vida é de servir. E servir as pessoas através da beleza. Deus é o belo. Deus é Deixa o eu te dizer uma coisa, Deus é o belo. Volta aqui a lembrar, né? O projeto mais bonito de arquitetura que existe no mundo é a Santíssima Trindade. 3 em 1. Como compreender isso? Como cabe isso dentro de uma compreensão, se não a partir da experiência? A arquitetura é a vivência da experiência, né? Onde você vai, a partir do belo, extrair o melhor de você. Não é? Então, a arte é Deus. A Igreja da Sagrada Família de Gaudí. Perceber cada detalhe ali. Fui lá em setembro, fiquei encantada. E entrar numa igreja e sentir algo diferente. Olha, isso é... É isso que eu falo, né? É a percepção, é você perceber de que aquele espaço, ele dialoga com você. E quando ele dialoga, então você tem primeiro o respeito, né? Então, como você chega numa catedral gótica, que você tem ali quase 12, 15 metros de altura, e aquilo ali que você olha para ele se sente tão pequeno em relação ao sagrado. É como se você tivesse aquela relação, né, do sagrado, do respeito, né, do silêncio também. Eu acho muito bonito, eu sou católico ortodoxo, né, e tem uma filosofia muito bonita no ícone. Porque a arquitetura grega, pelos ortodoxos, ok, mas ela é tão perfeita que se para nela. O ortodoxo, ele coloca aqueles ícones como forma de conexão.
de você olhar, por exemplo, um pantocrato, aquela imagem de Jesus, né, do mundo, o Senhor do mundo, e você olhar para aquela imagem e lhe transportar para o eterno. Veja, a arte, né, e disposta dentro da forma como se organiza, se dispõe, ser justamente o transporte que leva você a uma experiência mística, que tira você daquele lugar. Transcende. 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 Exatamente. E bota você numa dimensão maior, né? Quando a gente fala de performance, você sabe que hoje o mundo ele se compromete muito com a performance do ser humano, né? Você tem que estar na melhor performance em tudo. Eu falo o médico, o arquiteto, o atleta, a dona de casa, a mãe, então o estudante. Então o mundo ele está sempre cobrando de você a melhor performance. Como a gente pode ter essa correlação da melhor performance com a saúde mental? E a gente não tem uma interferência da gente buscar essa melhor performance e se prejudicar a nossa saúde mental. Sandra, tem um outro Nobel, né? Zygmunt Bauman. Ele dizia que o mundo é consumismo e uma realidade de competitividade. Portanto, a gente perde a essência do que estamos fazendo aqui para onde estamos indo. Então, você tem uma ideia, se você disser assim, eu vou passar o final de semana ou vou passar a semana viajando a trabalho, tá tudo bem. Mas se você disser assim, eu vou passar essa semana descansando, você vem uma culpa, você se sente preguiçoso, né? Por quê? Diante de tanta cobrança. O mundo, ele está dentro dessa realidade de competitividade, né? De você ter sempre que ser mais do que é. Está sempre em movimento, e né? que você sempre não sabe, ocupado. né? Tem uma música muito bonita, né? De Daniel, né? Para ser feliz, o quanto de dinheiro necessita, né? O que faz a vida ser bonita. Uma música lindíssima, com uma letra lindíssima. E a gente começa, então, a perceber que o mundo estimula sangue nos olhos, faca nos dentes, né? Uma coisa que passa do limite. Quem é que nos inspira? Jesus. Se a gente pegar, por exemplo, as atitudes de Jesus, e não são poucas, que Jesus dá um fora, porque respeita o limite dele. Um fora, na verdade, é dizer, primeiro, eu preciso entender o meu tempo. Então chegaram para Jesus e disseram assim, chegou um empregado de Marta e Maria e disse assim, aquele que tu amas está doente. E Jesus disse, depois eu vou lá. Jesus chega aos discípulos e diz, Senhor, tem uma multidão aí te esperando. Ele disse, agora não, agora eu tenho que ir rezar, tenho que ir para o outro canto. Então veja só, Jesus sabia entender o limite dele, para não se perder. Aquilo que falamos, né, sobre as sutilezas, as coisas que nós vamos entrando e de repente mais um negócio, mais um negócio, mais um negócio. Teve uma vez, num consultório, em 2016, o ramo dessa pessoa tinha sido ruim, mas para ele não, tinha sido bom. Então ele estava festejando e eu fiz uma pergunta para ele. E se você tivesse ganho o dobro, né, tivesse ganhado, né, o dobro do que você ganhou, o que é que mudaria? Ele parou assim, teve um choque e disse, eu colocaria mais lojas, teria mais trabalho. Ele se deu conta do que ele estava entregando, porque veja só, quando a gente coloca um negócio, né, a gente entrega 3 coisas. A gente entrega conhecimento, a gente entrega tempo e a gente entrega o nosso lado emocional, a emoção. Então são 3 coisas que a gente entrega e de formas diferentes. O que é que a gente precisa fazer diante disso tudo? Primeiro, consciência para onde nós estamos indo e o que nós queremos ao final. Olhar para trás da vida e dizer o que juntamos. E tantos, né? Nos tornamos, né? O que nos tornamos. Abílio Diniz fez um estudo muito bonito, né? Ele criou um método chamado Plenai, né? Que ele vai dizer assim, né? O que é que faz a vida, né? Depois de chegar a tanto tempo, né? Qual é o sentido maior, né, de tudo, né? Ele amante do trabalho, mas também sem deixar de pensar dentro do sistema. De quem ele é, para quem ele veio, para que veio, por que veio e para onde vai. Né? Então, esse caminho é saber enxergar lá na frente e olhar para trás dizendo, eu fui aquilo que eu devia ter sido.
E com certeza não vai ser, você não vai ser tão somente aquilo que você vai deixar numa conta bancária, aquilo que você, mas principalmente aquilo que você vai semear como verdade que vai ficar, né, para aqueles que você teve a oportunidade de encontrar no seu caminho e amar. E eu acredito que a gente sempre tem que ser luz, meu amigo, de poste, porque é aquela luz que está acima de muitos e que a gente tem que trazer essa luz na vida de muitas pessoas, né? Porque tem momentos que você, uma palavra só, um gesto que você, num momento difícil na vida de uma pessoa, porque ela estava precisando de escutar aquilo, como que aquilo reverbera de maneira propositiva na vida dela. Então eu acredito que a gente precisa ser luz de poste. Como você está falando, né? Esse ser luz, né? Jesus vai dizer que nós somos sal e luz, sejamos sal e luz. O sal que dá o gosto, o sabor na vida das pessoas. A luz que traz a clareza para se enxergar a verdade, né? E como é bonito quando a gente consegue ser para as pessoas a luz que Cristo nos chama a ser, né? Então, trazendo assim essa verdade que preenche, e na minha forma de ver, a única coisa que vai preencher inteiramente o homem, a sua descoberta do seu sentido existencial, daquilo que Deus, como arquiteto, vamos colocar assim nessa metáfora, fez. Como arquiteto, ele fez um desenho em nós, né? Um desenho para nós, para que a gente cumpra e para que a gente seja construtor, né, dessa pessoa melhor a cada tempo, né, dentro de uma compreensão que ele tem de paciência, de misericórdia, de entendimento de toda a nossa limitação. E eu agora faço uma pergunta a você. Uma pessoa que está perdida, que não consegue encontrar um sentido da sua vida, que está no limite da sua saúde mental, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que ela precisa marcar um encontro com ela. E um encontro com ela é um mergulho, por mais difícil que seja, muito difícil, na escuridão, né, daquilo que parece ser deserto, né, e encontrar aquele que estará sempre disposto a acolher, a mostrar um caminho, a dizer, eu vou junto com você, a cuidar e fazer com que renasça. Jesus diz uma coisa muito linda, né? Que nós precisamos renascer. É necessário vos nascer de novo. E o nascer de novo, pergunta Nicodemos lá, ele diz, não é sair de novo da barriga da mãe, é nascer da água e do Espírito. Então, veja, Jesus tem a resposta. Jesus tem a resposta porque o olhar dele não é um olhar de condenação, é um olhar de acolhimento. Das palavras mais bonitas que eu acho, aquela em que o vaso quebrou, né? Estava ali e o vaso quebrou, né? O oleiro fazendo o vaso quebrou, e aquele mesmo barro é transformado na nova peça, no novo vaso, muito mais bonito. Então, assim, os cacos de vida que a vida deixou, os cacos que estão no coração, ele é justamente o que Jesus precisa para... A gente começou falando isso, né? Que bacana. A gente começou falando um sofrimento que transforma os cacos, as histórias, a vida, as dores, os erros, transformar tudo isso numa obra nova, um vaso novo. Um vaso novo. É isso que eu digo assim, sempre há esperança com Jesus. Então, uma pessoa que agora nos escuta, que está dizendo, eu estou cansado dessa vida, tem jeito. Começa a viver esse encontro. De mãos dadas com Jesus, tu vai passear na tua história, na tua vida, ver onde ficou devendo. E que talvez muito das influências de hoje, de tuas dores e de repercussão, tem a ver, como de todos nós, tem a ver com aquilo que ficou como marca lá atrás. E que ele tem, sim, a fórmula, o jeito de conduzir. Porque ele é o médico dos médicos. Sem dúvida. Da gente poder regenerar. Ele regenera as almas, regenera o espírito e regenera, efetivamente, o corpo. Então, eu quero dizer a você que eu me sinto muito feliz de ter partilhado esse tempo com você, o tempo da graça, né? E que tanto me ensinou, né? Essa troca de experiência, e que eu acredito que, como arquiteta, eu preciso ter essa visão mais humanista de entendimento, de discernimento, de sabedoria e buscar
conduzir os desejos e os anseios dos nossos clientes para algo muito mais sublime, que transcende muito mais, para que eles tenham um entendimento de que seja verdadeiramente o sonho deles. Veja, quando eu era juiz, eu pedia graça todo dia a Deus de olhar para um processo e não ver papel, ver uma vida, ver uma história, ver uma pessoa. E isso me veio agora para dizer para você, Sandra, e para tantos arquitetos que nos assistem, que olhem diante de uma pessoa e que na hora de desenhar, orem, rezem, né? Porque muito mais do que um desenho de uma obra bonita, você está construindo e pode construir algo bem diferente no coração daquela pessoa. Sim. Porque a influência que se tem, né, de tudo que vemos, que convivemos, né, que estamos nos relacionando, é impressionante. Porque o nosso coração é uma fábrica, né, de emoções, e que cada arquiteto possa entender-se como um instrumento, na forma como crê, na forma como acredita, como instrumento nas mãos de Deus, a operar vida, a proporcionar espaços que possam fazer com que aquela pessoa tenha um encontro pessoal, um encontro com sua família, um encontro com as pessoas especiais, né? E que cada um de vocês possam ser abençoados com esse dom que Deus já deu para vocês poderem desenhar o belo, que é a própria imagem do Cristo. E que vocês possam cada vez mais ser esse agente de transformação na vida de tantas pessoas, né? Projeto que acontece na vida, no desenho que é feito num papel e que, na verdade, é edificado no coração. Sim. Gratidão, filho. Eu que agradeço. A NUI Superfícies, ela consegue nos atender de um pequeno projeto até um grande projeto de uma escala maior, porque ela traz materiais brutos dos mais diversos da natureza e consegue lapidar e trazer e revelar verdadeiras obras de arte nos nossos projetos. E eu agradeço a NUI Superfícies por estar conosco neste projeto tão significativo. Pensando em sair do padrão, quando a gente quer customizar os nossos projetos, pensamos logo na Oficina Móveis. Além de entregar um produto e um trabalho final customizado, específico para cada pessoa, cada família, nós temos também um atendimento humanizado, que faz a grande diferença nesta empresa. E eu quero agradecer por eles estarem na jornada aqui conosco.